Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retornando aí com a nossa aula de contabilidade tributária 2, né? Vamos enfatizar aí, onde a gente vem tratando aí dos impostos federais que são calculados, apurados sobre os resultados das empresas, né? Sobre o lucro líquido das empresas. Na primeira parte aí do nosso curso, a gente falou sobre imposto de renda, né? Pessoas jurídicas, sobre contribuição sobre o lucro líquido, sobre PIS e COFINS, né? Então, basicamente, a gente tratou aí dos impostos que incidem, né? Os impostos federais que incidem sobre a operação da empresa e principalmente sobre os seus resultados, tá? Claro que agora o que nós vamos estar falando aqui dois tipos de resultados ou até três tipos de resultados que as empresas podem utilizar, né, conforme a legislação permite, para apurar, né, o imposto, né, sobre o seu resultado. Perfeito? Então a gente tem hoje aqui, na nossa aula, né, vamos falar aqui sobre lucro real e lucro presumido, do ponto de vista desses tributos federais, como é que eles se comportam, como é que eles incidem, né, de que maneira isso é tratado, de que maneira a legislação orienta a sua, a sua apuração, né, como é que é feito esse cálculo, enfim, vamos entender aí do ponto de vista, né, da legislação quando se trata de lucro presumido e quando se trata de lucro real, tá ok? Bom, que nós temos aqui, né? Apenas para a gente ir conceituando, né? Para nós estarmos aí com uma base para entendermos os próximos slides, a gente deixa aqui já um esclarecimento, uma definição, né? Um conceito, onde se diz o seguinte: o imposto de renda, né? De pessoa jurídica, ele não incide, tá? Ele não incide sobre o lucro contábil das pessoas jurídicas, tá? Ele não incide. Ele vai incidir tão somente sobre o lucro legal que é determinado conforme as regras estabelecidas pela legislação tributária, tá? Não é o lucro contábil. Quando a gente fala de lucro contábil, é simplesmente pegar aquele lucro que é apurado num determinado período, que é levantado, né, dentro das demonstrações de resultado do exercício, quanto a empresa oferiu de resultado. Não, não é pura e simplesmente assim. Existe aí, claro, todo, né, uma, uma, uma legislação, né, um conjunto de regras, ok? Que estabelece de que maneira esse lucro legal, ok? Esse lucro legal deverá ter a incidência dos impostos, né, sobre pessoas jurídicas, sobre as rendas de pessoas jurídicas, tá? O imposto de renda. Então, bom, a gente falou aqui, né, que não incide sobre o lucro contábil, e sim sobre o lucro legal, perfeito? E aí nós temos três sistemáticas ou três maneiras, né, de apresentar esse lucro, ok? Para ser para incidir o imposto de renda ou para prestar contas aí com relação ao imposto, né, junto à receita, junto aos órgãos tributários aí. Bom, a gente pode apurar isso, né, pelo lucro real, ou seja, né, apura-se em cima de tudo que foi gasto pela empresa, né, para a sua operação, para a sua gestão, para a produção dos seus itens ou para a geração dos seus serviços, ok? E se chega num lucro real, tá? Tudo isso é baseado, suportado, fundamentado por documentações fiscais comprovando a saída efetiva de recursos da empresa, né? Saídas do caixa. Perfeito? Outra maneira seria o lucro presumido. Que seria o lucro presumido? Atendendo, né, adiantando um pouco aí, dando um spoiler, né, dos próximos slides, mas obviamente que quando a empresa ela não tenha
como eu posso dizer, uma contabilidade totalmente exata, né, dentro da movimentação da empresa, ou seja, que ela consiga realmente, né, documentar toda a sua movimentação financeira, ok? Eh, e não consegue, né, exatar aí quanto ela realmente gastou com toda essa documentação, até um determinado limite de faturamento anual, o que, que a Receita Federal permite? Permite que seja apurado, né, em cima de um lucro presumido, que, ou seja, é estimado pela Receita e não pela empresa. Né? E esse lucro ele é estimado baseado, né, a sua base de cálculo é o faturamento da empresa. Tá? É o faturamento da empresa. Né? Por isso que a gente fala que é um lucro presumido. Tá bom? E tem um lucro arbitrado. Né? O lucro arbitrado é quando a empresa sofre aí alguma, como se diz, alguma verificação, né, pelos órgãos fiscais, né, e aí determina-se aí que houve algum tipo de problema na hora de apurar os resultados, na hora de apurar o imposto, então além de repente sofrer aí algum tipo de penalização, de multa, o imposto é recalculado e é determinado, né, baseado no que os órgãos fiscais determinarem, tá? Por isso que fala lucro arbitrado, tá bom? Bem, seguindo aqui, né, então vamos definir aqui de forma mais padronizada. Então a gente pode dizer o seguinte, que lucro real, ele é o resultado líquido apurado lá na escrituração comercial da empresa, é, considerando ajustes, sejam de adições, exclusões ou compensações, ok? Admitidas ou impostas pela legislação tributária. Então, vejam, não é só simplesmente apurar o lucro contábil, como a gente viu no início, né, no primeiro slide. Não, existe aí uma condição, uma regra dentro da legislação tributária, ok? Que vai orientar como esse lucro líquido é apurado, né, após toda a escrituração que a empresa fez, que a empresa realizou, e aí dentro, né, dessa legislação existe lá condições ou existe lá, né, orientações dizendo, olha, o que, que tem que ser adicionado ao lucro ou o que, que pode ser excluído, né, do lucro ou compensado. E isso nós já vimos em slides anteriores de forma detalhada, né, as compensações, as adições, as exclusões, né, que a legislação permite na hora de apurar o imposto sobre o lucro real. Tá? Nós já vimos isso aí em aulas passadas. Tá? Só estamos aqui fazendo uma recapitulação e fechando uma definição aí, um conceito, né, é, é, genérico aí em relação ao entendimento, ok? Bom, quando a gente fala agora de lucro presumido, né, esse lucro ele vai ser determinado através do que? Da aplicação de um percentual sobre os valores da receita da empresa, tá? Da receita da pessoa jurídica. Um percentual. Então, esse percentual ele pode variar de acordo com o segmento, né? Mas vamos imaginar que, via de regra, seja lá 20%. Então, a Receita Federal, né, os órgãos, né, federais aí, ele determina, né, que seja calculado o imposto, né, sobre 20% do faturamento da empresa. Então, o que, que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer o seguinte, que a Receita Federal está dizendo que a empresa teve um lucro de 20%. E é em cima desse lucro que vai ser, né, taxado o imposto. Só que se a empresa for, né, apurar, né, dentro da sua contabilidade e perceber, não houve 20%, houve 10, 12. Só que a empresa não consegue, né, comprovar fiscalmente toda a saída, todos os gastos que chegue até aquele determinado percentual. Perfeito? E aí, o que, que acontece? Se ela não consegue fazer isso, a Receita vai lá e taxa, ok? Mas existe também uma condição e um teto para isso, ou seja, isso só vai ocorrer para empresas que faturam
até R$ 78 milhões ano. Acima disso, a empresa esteja com a sua contabilidade, né, redonda ou não, vai ser, né, taxado em cima sobre o lucro real, tá? Em cima sobre o lucro real. Então, olha só, esse percentual ou esse coeficiente, ele é expressamente previsto em lei e varia em função da atividade da empresa, como eu já havia dito, né, quando a gente estava lá no slide anterior. Pode variar, né, de segmento para segmento, tá? Dependendo da atividade da empresa. Bom, o lucro arbitrado, né, já diz o seguinte: é um valor determinado, né, geralmente, né, determinado pela autoridade fiscal, que através de um percentual sobre a receita da empresa, no caso de algum descumprimento, né, baseado nas normas da legislação tributária. Então, ela infringiu aí alguma norma dentro da legislação. Então, a autoridade fiscal, ela vai lá e determina o percentual que deverá ser apurado, né, o imposto sobre esse lucro, né? E ela vai determinar lá. Então, ela que vai arbitrar, ok? Esse percentual, tá certo? No caso desse descumprimento das normas tributárias, né, da legislação tributária, a apuração ela pode variar também tanto pelo lucro real ou pelo lucro presumido, tá? Aí, assim, pode valer para ambas as partes, ok? Ambos os sistemas de apuração. E esse montante, né, normalmente corresponde a 20%, ok? 20% sobre o superior ao lucro presumido, tá? É isso que ela pode determinar. Então, imagine o seguinte, olha, tinha lá o resultado da empresa, né? Ela oferiu o resultado, mas ela optou pelo lucro presumido. Teve algum problema, né? A autoridade fiscal foi lá e detectou. O que a autoridade fiscal pode fazer? Determinar mais 20%, né? Ou seja, adicionar mais 20%, né? Em cima daquele lucro, né? Aquele lucro apurado, ok? Adicionar mais 20% de imposto, tá certo? Então temos que ficar atento aí, tá? Bom, quem são os contribuintes do imposto de renda pessoa jurídica? Olha, pessoas jurídicas, obviamente, né, de direito privado, inclusive empresas públicas e também, né, empresas ou sociedades de economia mista, né, filiais, sucursais, agências, representações, né, ou representações no país, né, como PJ, com sede no exterior, né, é, comitentes domiciliados no exterior, quando os resultados, né, são operações realizadas pelos seus mandatários, né, comissionários no país, né, então, tem um termo chamado doing business em Brasil, ou seja, ou alguma operação que tem aqui no Brasil, tá certo? Empresas individuais, né? As firmas individuais normalmente são empresas, né, de pessoa física, né? O empresário pessoa física que faz lá o seu registro, né? Como uma empresa mercantil, tá? Pessoas físicas que promoveram, né? Ou promovem aí, a incorporação de prédios em condomínios ou loteamentos de terrenos, ok? Ahn, Pessoas físicas que em nome, né, utilizam o nome individual para explorar ou, né, alguma atividade aí profissionalmente, né, alguma atividade econômica de natureza civil ou comercial, né, com algum fim especulativo que seja para, né, obter lucro, ok? É, lembrando que essa equiparação não se aplica às pessoas físicas que exercem, por exemplo, profissões consideradas profissões liberais, né, os profissionais liberais. E aí a gente tem médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, né? Esses tipos de profissionais aí, tá? Bom, sociedades cooperativas, sociedades em conta de participação, sociedades em comum, né? Como seria sociedade de fato, tá? Isso só para a gente ir, né, resgatando a conceituação. Quem não é contribuinte do imposto, né, de renda pessoa jurídica? Condomínios, né, edifícios, né, tem uma tributação lá no condômino,
tá? Consórcios de empresas, a tributação é em cada empresa consorciada, né? Lembrando que, todavia, condomínios e consórcios são obrigados a reter, né? E recolher os tributos, né? Seria, né? Sobre as receitas e contribuições nos pagamentos efetuados a terceiros, tá? Então, quando ela vai efetuar o pagamento a terceiro, ela faz essa retenção, ok? Bom, quais são as entidades imunes seguindo aí? Templos de qualquer culto, né? Templos religiosos, enfim, instituições de educação sem fins lucrativos, né? Entidades de assistência social também que não haja fins lucrativos, entidades isentas, que seriam o quê? Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, associações civis que não haja fins lucrativos. Tá? Bom, continuando, né? Falando agora de lucro presumido. Então, o que nós tratamos até agora foi, olha, a incidência, né, do imposto de renda sobre a pessoa jurídica que apura os seus impostos sobre um lucro real. Bom, ela tem lá a sua contabilidade, ela apura lá os seus impostos baseado no resultado real da empresa. Tá? Quando a gente trata agora de lucro presumido, foi aquilo que a gente falou em relação à legislação, em relação aos órgãos, à autoridade fiscal, né? A Receita. Fala, olha, se você não consegue apurar exatamente quanto você tem de lucro, né, para comprovar a incidência do imposto ou o recolhimento do imposto, o que vai acontecer? A Receita vai lá e determina qual é o lucro que você vai, né, usar como base de cálculo para calcular o imposto de renda. E aí é como a gente falou na conceituação, o lucro presumido. Tá? O que a gente tem aí pela frente? Bom, apuração da base de cálculo, considerando que a empresa é optante pelo lucro presumido, ok? Lembrando que o lucro presumido ele também respeita um teto. Acima daquele teto não tem conversa. Aí é lucro real na veia. Acabou, tá? Então o que nós temos aí? Olha, não se estende, né, a todas as empresas. Algumas são obrigadas à apuração pelo lucro real, como eu falei com relação a esse teto. A empresa poderá subtrair da sua receita bruta os valores relativos vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente, impostos não cumulativos, incidentes sobre vendas cobrados, né, destacadamente, como por exemplo o IPI, o ICMS, né, de substituição. Então, extraindo, né, deduzindo esses valores que atendem, né, a essas condições, que estão, né, nessas condições, é possível, né, a legislação permite que seja excluído da receita, né, total da empresa, da receita bruta da empresa, para depois sim, né, aplicar aí o percentual para se estabelecer o lucro presumido da empresa. Tá? Nessa medida provisória 623/13, a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto de vendas de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. Tá? Continuando aí. As pessoas jurídicas impedidas, né, de optar pelo lucro presumido são aquelas obrigadas ao lucro real, que aí a gente tem, como, por exemplo, instituições financeiras, pessoa jurídica que quer oferir lucros ou rendimentos do exterior ou que usufrua de algum benefício ou incentivo fiscal de isenção ou redução do imposto de renda à pessoa jurídica, né, entre algumas outras situações que pode ser pesquisado na legislação. Que tenham receita bruta total, né, como eu havia falado, acima de 78 milhões no ano calendário anterior. Então, faturou acima de 78 milhões, não tem como fazer lucro presumido, é lucro real. Que recebam rendimentos do exterior que não sejam decorrentes de exportações de bens e serviços, ou seja, tem algum tipo de investimento, alguma aplicação
alguma coisa, né, em outro país, né, no exterior, também não pode se utilizar, né, da prática da opção, né, do lucro presumido. Tá? Bom, aqui, o que, que nós temos? Temos uma tabela dizendo, olha, como é que vai calcular, né, o lucro presumido, ok? Que é o percentual que eu havia dito, incidente sobre o faturamento, sobre a receita, né, bruta da empresa, tá? Conforme, né, o seu segmento, conforme, né, a atividade da empresa. Tá? Então a gente tem aqui, via de regra, atividades em geral, 8%. Tá? Revendas de combustível 1,6%, serviços de transporte 16%, serviços em geral, né, desconsiderando aí, no caso aí de serviços hospitalares, 32%, intermediação de negócios, 32%, administração, locação ou cessão de bens e direitos, também 32%. Então, olha, é, né, uma pancada. Tá? Bom, o lucro presumido. Caso uma empresa realize atividades enquadradas, né, em dois ou mais grupos, em que os percentuais estabelecidos pela essa legislação seja distinto, então o seu lucro presumido deverá ser apurado, né, em relação à receita bruta de cada atividade separadamente. Então, se a empresa tem lá, né, é, duas atividades, né, dentro do seu core business que envolve, né, vamos dizer assim, percentuais distintos, terá que ser calculado em cima de cada uma dessas fontes de receita, tá, dessas atividades separadamente. Para se chegar ao cálculo do imposto, deve ser somadas ao lucro presumido as demais receitas que a empresa possa vir a ter, né, eventualmente nesse período que foi apurado. Então, se houve também algum outro tipo de receita lá na empresa, isso também vai ser somado à sua receita bruta, tá? Não necessariamente em relação à sua atividade, tá certo? Seguindo, as adições para a base de cálculo, né? Então, dentro do lucro presumido, demais receitas que a empresa tenha eventualmente percebido no período referem-se ao quê? Juros de ativos não decorrentes de aplicações financeiras, descontos financeiros obtidos, aluguéis de bens, né, do ativo permanente, caso a empresa não possua objeto social e seja efetivamente administração e locação de bens móveis e imóveis, né, e direitos de qualquer natureza. Então aqui a gente já está falando do que vai ter que ser somado também à base de cálculo. Tá? Rendimentos, né, de operações de mútuos realizado entre empresas controladas, controladoras, coligadas, interligadas, né, é, exceto, né, algum mutuário que for instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, ganhos de operações de cobertura, né, no caso aí de contratos de hedge, né, que são realizados em bolsa de valores, tá certo? Tudo isso vai ter que ir somando lá. Juros relativos a impostos ou contribuições a serem restituídos ou compensados, variações monetárias ativas, rendimentos e ganhos líquidos, né? É, obtidos através de aplicações financeiras, seja fixa ou seja variável, multas, né? Ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica a título de indenização, ok? Tudo isso vai ter que ser somado também à receita bruta da empresa, né, que foi oriunda da própria atividade dela. Tá? Isso para lucro presumido. Tá? Estamos falando agora só de lucro presumido. Valores recuperados, né, correspondente a custos e despesas, né, que a empresa puder comprovar, né, e não ter deduzido, né, de períodos anteriores. Juros relativos à remuneração do próprio capital. Tá? Tudo isso aí vai somando na base de cálculo lá. Tá? Não se pode aí confundir os percentuais utilizados para apuração de base de cálculo do imposto com a alíquota do tributo. Né? E para isso nós temos aí duas etapas. A apuração da base de cálculo,
depois o cálculo do imposto através do multiplicador, né, do valor encontrado na primeira etapa da alíquota estipulada, né, alíquota estipulada pela legislação, tá? A alíquota, né, do imposto de renda incidente sobre os lucros, né, das pessoas jurídicas é de 15%, dependente da forma, né, de apuração, e o adicional, né, do imposto de renda, a parcela do lucro da pessoa jurídica que exceder o montante de R$ 20.000 por mês, né, em qualquer forma de apuração, também estará sujeita a incidência adicional, né, à razão de 10%, né, mais 10% sobre aquele imposto. Tá? Bom, aí dessa forma, o imposto devido corresponderá a 15% do valor base do cálculo obtido através de qualquer sistemática, né, de apuração, acrescido esses 10%, né, do montante que ultrapassou mensalmente 20 mil. E nessa modalidade, a apuração ela é trimestral, ok? Estará sujeita ao adicional o montante de lucro que exceder aí 60 mil, né? Que aí estou falando do trimestre, tá certo? Bom, o que nós temos aí agora? As deduções. O que pode ser deduzido da base, né? Uma vez a empresa se enquadrando, né, e optando pelo lucro presumido, tá? Valor do IR retido na fonte que tem incidido sobre receitas incluídas na base de cálculo, o valor do IR recolhido indevidamente ou maior em períodos anteriores. Aí pode ir lá e abater. Tá? Não é permitido aproveitar saldos de prejuízos. Né? Já está aqui ressaltando, menos saldos de prejuízo. Tá? Bom, período de apuração. A apuração do IRPJ pelo lucro presumido deve ser realizada trimestralmente, podendo o imposto ser recolhido em cota única ou até em 3 parcelas de igual valor e sucessivas. Tá? Qual é a vantagem do lucro presumido? A simplicidade, que aparentemente não parece ser, né, entre aspas, mas a simplicidade no sentido de que, olha, você vai pegar, independente se você tem toda aquela comprovação fiscal ou não, né, você não está preocupado mais com a comprovação fiscal de toda a movimentação de saída de caixa, ok? De saída de caixa, né? Por quê? Porque você só vai pegar o quê? A entrada, que é o quê? Faturamento. Você vai basear a apuração do lucro em cima, né, conforme os percentuais que a legislação determina, né, considerando aquelas adições ou aquelas exclusões que é permitida, mas vai basear isso em cima do faturamento, da receita bruta da empresa. Tá? Diferentemente de quem, né, opta em ser lucro real ou excede, né, dentro das condições, principalmente o valor de 78 milhões, aí não tem jeito. Tem que ter e vai ter que seguir, né, baseado também em toda a sua comprovação fiscal, né, documental, do que ela teve de gastos, né, durante o período medido, período apurado. Tá? Pode significar um excelente planejamento tributário para as empresas que possuam, né, um percentual de lucro em relação à receita bruta superior ao coeficiente previsto pela legislação tributária no seu ramo de atividade. Tá? Então, aí que a gente começa a fazer realmente projeções, cálculos para saber, olha, é realmente interessante a empresa, desde que seja permitido mantê-la no lucro presumido, é preferível, né, já passar para o lucro real, ok? Então, aquele planejamento, né, aquela projeção, né, aqueles ensaios, né, para saber qual é a melhor tratativa a dar para a empresa, desde que ela, né, se enquadre, se ela se coloca utilizando, né, a apuração do lucro presumido ou o lucro real. Tá? Bom, seguindo aqui. Tá? Aí a gente fala agora sobre a contribuição sobre o lucro líquido, né? Baseado no lucro presumido. Tem como base
né? Base de cálculo, lucro das empresas, né? E aí, nesse caso, o lucro está sendo taxado pela autoridade, né? Pelo órgão fiscal, tá? A legislação determina que sejam aplicadas as mesmas normas da apuração do IRPJ, tá? Devendo, inclusive, ser determinadas segundo a mesma sistemática de apuração utilizada pelo lucro presumido, real ou arbitrado. Segue na mesma linha. Tá? A contribuição, né, pelo fato gerador é de 9%. Tá? Aqui seria, no caso, aí, os percentuais de presunção, ok? De presunção, né? Como eu falei, via de regra, a partir dos 9%. Mas, né, pode variar para empresas comerciais 12%, indústria 12%, serviços gerais, né, 32%, ou no caso administração, locação de cessão de bens, direito, 32%, tudo isso como presunção, tá? Lucro presumido. A contribuição social sobre as receitas, né? Então, como a gente fala aí do PIS, ok? A empresa tributada pelo IR com lucro presumido, a contribuição, né, do programa de integração social, a alíquota incidente será também de 0,65%, né, sendo cumulativo e tendo como base de cálculo o total das receitas, né, auferidas pela empresa. Tá? Aqui a gente tem, no caso, né, a legislação, né, orientando, determinando de que maneira, né, entende-se a receita bruta. Né, então, de acordo com a Lei 9.718, entende-se por receita bruta, né, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes do tipo de atividade por ela exercida. Né? Dispositivo revogado pela Lei 11.941, né, onde tem aqui uma medida provisória, dizendo o seguinte: receita bruta das vendas de serviços compreende o produto de venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. E aí vai seguindo, né, com as orientações, né, em relação ao PIS e ao COFINS, tá? O cálculo do PIS e COFINS, né, se tratando de lucro presumido, tá certo? Então aqui basicamente é uma reprodução, né, uma apresentação do que está lá na legislação. Então, por exemplo, aqui, reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como perda não representa o ingresso de novas receitas. Né? Então, isso aí também já não é considerado. Tá? O inciso 3 foi suspenso. Inciso 4, receita decorrente de vendas de bens de ativos permanentes. Né? Há isenção de PIS e COFINS quando é exportação de mercadorias, prestação de serviços ao exterior, né? Fornecimento de mercadorias para consumo, né, a bordo em tráfego internacional, frete de transporte internacional, venda né, para comercial exportadora com fim específico de exportação. Tá? E, né, no caso do COFINS, a contribuição para financiamento também vai representar isso, a alíquota de 3%, né, considerando também as mesmas exceções aplicáveis ao PIS. Tá certo? Então aqui é basicamente o que a gente tem aí, né, comparando-se, né, e entendendo-se que mesmo sendo apuração pelo lucro presumido, existe também, né, condicionantes, né, existe também tratativas, né, definidas, né, delineadas e deliberadas pela legislação tributária, né, que também orienta o que deve ser acrescido ou que deve ser deduzido ou compensado, somando a receita bruta da empresa, tá? Se tratando de lucro presumido. E lembra, né, que é muito semelhante ao quando a empresa adota ou a empresa, né, tem que se enquadrar, né, é obrigada a se enquadrar no lucro real, ok? E aí, quando é apurado o lucro real, também a gente estudou o que pode ser adicionado, o que pode ser deduzido, compensado, para ser apurado,
né, o lucro de fato, o lucro legal, como a gente disse, né, como a gente viu no início, o lucro legal que sim irá incidir, né, servindo como base, irá incidir a tributação baseada sobre essa renda ou baseada sobre esse resultado auferido pela empresa, tá certo? Então é isso, né? Na próxima aula a gente continua com mais assuntos aí relacionados à nossa disciplina, tá bom? Até mais, pessoal.